mudar. Cabeça pra cima. Pela sua rede Boas Novas de televisão e também pela internet no site www.boasnovas.tv. Está no ar com você mais um programa Cabeça para Cima, que é um oferecimento do Semeador de Boas Novas. O dia 25 de maio foi considerado o Dia Internacional da Tireoide, visando conscientizar profissionais de saúde, imprensa e o público em geral para os distúrbios da tireoide. E você? Você sabe o que é a tireoide? Sabe quais os impactos dela na sua saúde? Como cuidar? O que ela provoca? Sensibilizada e reconhecendo a importância do tema, nós hoje, aqui no Cabeça para Cima, queremos conversar com você sobre tireoide. Veja o nosso informativo e participa do programa conosco. A tireoide é uma importante glândula do nosso organismo e produz hormônios que têm como uma das suas principais funções regular o metabolismo. Quando ela não funciona adequadamente, pode gerar desde sintomas que muitas vezes podem passar desapercebidos até formas extremamente graves que têm um risco de vida. Cerca de 10% das mulheres acima de 40 anos e 20% daquelas acima de 60 manifestam algum problema na tireoide. Algumas estatísticas demonstram que 1 em cada 5 mulheres que procuram seus ginecologistas para iniciar a terapia de reposição hormonal apresenta, na verdade, problemas tireoidianos. Porém, é importante estar atento, pois todas as pessoas, independente de sexo e idade, estão sujeitas a alterações desta glândula. Antes do desenvolvimento de opções atuais do tratamento, a taxa de morte do hipertireoidismo era maior que 50%. Agora, diversos tratamentos eficazes estão disponíveis e, com um controle adequado, a morte pela doença é rara. Os problemas na tireoide podem ser tratados com medicamentos antitireoidianos, iodo, radioativo ou cirurgia. Pois é, né? Aí pelo informativo você já vê a importância do tema que nós vamos tratar hoje. Tireoide, um problema que pode até levar à morte e que você precisa conhecer. Quando a gente conhece um assunto, é mais fácil enfrentá-lo, é mais fácil tratar, é mais fácil a gente agir. E é isso que a gente quer fazer hoje aqui, falar sobre tireoide, para que você, informado, fique mais atento. E olha só, homem, mulher, criança, adulto, me parece que todas as faixas etárias e sexo estão sujeitos ao problema. Não é só mulher não, tá bom? Mas isso você vai saber participando conosco aqui do programa, onde eu tenho um especialista, Dr. Álvaro Afonso, ele que é endocrinologista e tem sempre estado aqui com a gente, né, doutor Álvaro? Muitíssimo obrigada por estar aqui de novo. Eu que agradeço e com certeza vamos falar com bastante calma, porque o assunto é importantíssimo, muito importante. A informação em relação aos transtornos da tireoide é a coisa mais importante, a informação. Bacana, por isso mesmo que a gente quer aqui informar, né? Discutir, informar. E aí, para completar o time da gente aqui hoje, a gente trouxe também para você a Cristina Abdala, ela que é empresária e ela tem hipotireoidismo há 4 anos. Cristina, muito obrigada por estar aqui com a gente, falar também do seu problema. Obrigada a você, eu espero contribuir alguma coisa para quem passou e está passando por esse problema que acaba sendo solúvel, né? Pois é, né? Se a gente cuidar, né? Se a gente tiver atenção e cuidar, que certamente é o que você está fazendo. Certamente. Né? Pois é, falar de tireoide, vamos lá, o que é a tireoide? Em primeiro lugar, esclarecer, porque o pessoal chega no consultório e fala assim, eu tenho tireoide, como se ele dissesse assim, eu tenho um problema na tireoide. Tireoide... Todo mundo tem, né, todo doutor mundo Álvaro? tem. É a glândula que a gente pode tocar, é a glândula que a gente pode examinar. Ela tem um formato de um escudo, de uma borboleta, e ela fica exatamente aqui nessa posição que eu tô tocando. Então, ela chama tireoide ou tireoide,
porque ela parece um escudo, muito parecido com uma borboleta. E é a única glândula que nós podemos tocar. Então, é impossível viver sem o que a tireoide produz. Então, a pessoa fica também atribuindo uma série de coisas que não tem nada a ver com ela, e também como se ela fosse resolver tudo, e não é bem assim. Então, com calma, a gente vai colocar as informações que são muito importantes. Mas tireoide, todo mundo tem. Ela pode funcionar muito, ela pode funcionar pouco, ou ela pode funcionar normal. A Cristina, quando ela teve o diagnóstico, ela tinha tireoide funcionando pouco. A partir do momento que você faz o tratamento repõe o que ela produz. Aí a função que ela faz, com o complemento do medicamento, fica normal. Então a pessoa volta a ser normal, solúvel o problema, solucionou o problema, e a pessoa tem uma vida normal desde que faça o controle dos níveis do hormônio, que a gente não pode ficar sem ele. Inclusive, quando se nasce, tem aquele famoso teste do pezinho, que você faz a dosagem dos hormônios tiroidianos da criança. No teste do pezinho já se mede os hormônios tiroidianos? Já se faz o teste para ver a função da tireoide. Se você deixa passar um diagnóstico ali de um hipotireoidismo, a lesão do sistema nervoso é por toda a vida. Então, o teste do pezinho já elimina um problema quando ele já nasce com a criança. E não tem volta se não fizer o diagnóstico. Antes de eu conversar um pouquinho com a Cristina, eu ainda queria perguntar para o senhor o seguinte, porque a gente está falando aí, né, do hipotiroidismo, me enrolei um pouquinho aqui na história do hipo quando funciona pouco. Hiper quando funciona muito. Depois são os dois distúrbios básicos da tireoide? É o hipotiroidismo e o hipertiroidismo, é isso? E a inflamação aguda dela e os nódulos. São as coisas mais frequentes. Mas coisas que podem ser totalmente solucionadas apenas com uma coisa, com informação. Por isso que o Dia Internacional da Tireoide é fundamental, que é um dia por ano, que se dedica a informar sobre uma coisa tão importante. E a glândula que a gente pode tocar. É bacana isso, né? De termos dias que chamam a atenção para problemas relevantes, para esses problemas que às vezes as pessoas não querem prestar tanta atenção, que às vezes ficam mais circunscritos aos consultórios médicos ou aos pacientes, né? E quando se tem um dia dedicado, de repente isso pode tomar uma proporção e efetivamente fazer a gente falar. E quando a gente fala, a informação ela vai em frente, mais pessoas tomam conhecimento e isso ajuda, realmente ajuda no tratamento, no desenvolvimento, na prevenção. É um fator importante. A tireoide é como se fosse um músico numa orquestra sinfônica. Então, se aquele músico não estiver funcionando bem, compromete todo o desempenho da orquestra. Assim como se a orquestra não estiver funcionando bem, vai afetar o funcionamento do músculo. Isso que a gente vai ver. Quando a tireoide não está funcionando bem, isso é uma coisa assim relevante, significa também que outras coisas não estão funcionando bem. A correção da tireoide vai levar a um benefício ao sistema inteiro. Mas hoje, eu já fazia isso há 30 anos atrás, mas hoje é uma rotina. Tem um problema de tireoide, preste atenção, porque não é uma manifestação isolada, é uma manifestação de uma inflamação de alguma coisa que está acometendo toda a orquestra, ou seja, todo o organismo. Isso é a coisa mais assim relevante que a gente pode deixar para quem está assistindo, é que não pense que você resolveu o problema da tireoide, que você resolveu. Você está apenas dando assistência a um músico que está com um problema numa orquestra sinfônica que também tem problema. E tem que ficar ligado no restante do organismo. Como é o dia da tireoide, vamos focar ela. Cristina, e aí, Cristina, como é que você, o que te fez ficar alerta para o problema do hipotiroidismo?
Como é que você percebeu que estava com isso? O primeiro sintoma que eu achei que tinha alguma coisa errada foi o ganho de peso. Isso realmente me deixou preocupado. Eu não tinha nada, eu faço exame todo ano, sempre fiz, mas o ganho de peso não estava batendo uma coisa com outra. E aí começa a dar uma irritabilidade, que eu também já não sou a pessoa mais calma do mundo, mas exagerado, porque ele estava falando de vários problemas sem ser a tireoide mesmo, intestino complica, estava tudo meio esquisito e eu não tinha nada, meu exame de sangue bom. Aí eu falei, doutor Álvaro, tá errado, alguma coisa. E como ele sempre fala pra gente, né, para todos os pacientes e para mim, assim, não faz sentido, né? Se tem um negócio que está estranho, está errado, então vamos procurar resolver, investigar o que está acontecendo. Mas nem precisou investigar, ele já foi na certa e estava uma taxa realmente muito baixa. O que é mais comum hoje, que eu fico brincando dizendo que é igual sinusite, hoje está todo mundo com a tireoide inflamada, com o hipotireoidismo, ela funcionando pouco, no caso da Cris, principalmente ela ficava inchada, era nítido, né? Então você que está acostumado com o paciente, você olha, percebe que a pessoa fica inchada, o rosto, a pele, a língua, ganha o peso pela retenção de líquido, mas altera os reflexos, altera o raciocínio, altera o humor, da cãibra, da prisão de ventre, o metabolismo fica muito baixo, compromete muito memória, dá cansaço, o cabelo fica ruim, a unha, a pele. Isso é uma manifestação sistêmica, mas dependendo da pessoa, alguns sintomas eles são mais visíveis. E até a pessoa ter o diagnóstico, leva mais ou menos uns 5 anos, 6 anos, que a pessoa fica funcionando mal sem o diagnóstico. Depois até a gente vai falar um pouquinho dos exames, que é preciso até também esclarecer aos médicos que os exames eles mudam. Então a interpretação dos exames da tireoide hoje, como também dos sintomas, é bem diferente. Então não é só para paciente, para médico também é importante que estiver ouvindo se atualizar nessas coisas que mudam muito rápido. A gente acha que sempre acontece com os outros, né? Nunca vai acontecer com a gente. Então procurar médico é uma coisa que você faz no último caso. As pessoas com pouco recurso também, é muito difícil. Ela às vezes tem, você vê, né, empregada da gente, ou quem a gente às vezes encontra na rua. Eu fico olhando e fico, poxa, a mesma coisa que eu estava sentindo. Até eu falo assim, vai lá no doutor, procura ele, porque pode ser tireoide. Vai que resolve, né? Porque realmente, nossa, eu melhorei outra pessoa. Que coisa boa. É bom saber também que quando a gente se liga no problema, procura um especialista, tem cura, né, tem solução e a gente vai passar a ter melhor qualidade de vida. Doutor Álvaro, eu quero entender com o senhor quem está sujeito ao problema, né, de tireoide. Essa história, né, homens, mulheres, crianças, adultos, tem uma faixa etária que é mais propícia ao aparecimento do problema ou não? O senhor disse, no teste do pezinho já se medem os hormônios. Qual a importância disso e como que a gente deve acompanhar a evolução dessa glândula que faz toda a diferença no bom funcionamento da nossa saúde, mas logo depois do nosso primeiro intervalo, tá bom? Vamos lá. Cabeça pra cima, cabeça pra cima. Muito bem, conversamos com você hoje sobre um tema muito especial e que você deve ficar atento e prestar atenção no que a gente está falando aqui. Nós estamos falando sobre tireoide, uma glândula, né, que faz toda a diferença no funcionamento do organismo. E aí, doutor Álvaro, quem está sujeito a ter problema na tireoide? Olha, ela sempre foi uma doença que era influenciada pelo sexo. O sexo feminino tinha muito mais problemas de tireoide do que o sexo masculino. Era uma coisa rara. Como o hipotireoidismo, o hipertireoidismo, eram relativamente raros. E hoje eles são extremamente frequentes, cada vez mais frequentes. E mais comuns, até está banalizado. Há 30 anos atrás, quando aparecia
uma pessoa com um problema de tireoide no hospital, escolas, nós juntávamos todo mundo lá para examinar. Hoje em dia não tem ninguém que não entre no consultório com problema de tireoide, é um atrás do outro. Então o que aconteceu? Os fatores estressantes da sociedade, uma vida muito rápida, muito competitiva, poucas horas de sono, pouca qualidade de sono, o pessoal todo endividado, sem dinheiro, se interfere na tireoide, né? Sem dinheiro e sem perspectiva, faz o mal. Por causa da tensão? Por causa do estresse, né? Porque o estresse, que são aqueles desequilíbrios ambientais, eles vão mexer nos nossos genes. Então, os genes que são mexidos pelos fatores estressantes, eles são inflamados. Então, as doenças da tireoide, tanto o hiper como o hipo, são doenças de inflamação. São produzidas coisas contra a tireoide que inflamam a tireoide. Eu estava até brincando, falando sobre sinusite, sobre resfriado, que são coisas alérgicas que acabam ficando crônicas. Então, na tireoide, na tireoidite, no hipo, no hiper, é exatamente isso que está acontecendo. Fatores estressantes que mexem nos receptores. O que são receptores? O hormônio, ele atua assim, como se ele fosse uma chave que atua numa fechadura, abrindo a fechadura e fazendo a função. No caso da tireoide, raciocínio, memória, produção de energia, de calor, produção de memória, todas as funções do organismo têm a influência desses hormônios. Mas eles têm que entrar na fechadura. Então eles têm que se encaixar na fechadura para ter o efeito. Então o que está acontecendo? As fechaduras hoje, elas são machucadas, lesadas por fatores ambientais, como por exemplo, a soja que não existia tanto na nossa alimentação e hoje existe, ela mexe com os receptores da tireoide. Um monte de bactérias e vírus que nós não tínhamos contato, hoje nós temos contato, eles mexem com as fechaduras da tireoide. O glúten, a substância que existe no milho, que existe no trigo, e hoje existe o trigo e o milho transgênico, então é um glúten que ele vai lá e machuca o receptor da tireoide. Então, vírus, bactérias, os fatores sociais, ambientais, pouco sono, muita competição, muita correria, pouca qualidade de vida, muito estresse, engarrafamento, falta de dinheiro, falta de perspectiva. Caramba. Tudo isso mexe com a tireoide. Agora, a tireoide mexe com a capacidade da gente lidar com isso. Porque agora, então, a gente interativo. fica imaginando que adultos, eles ficam mais sujeitos a esses fatores, talvez, e sejam aqueles que mais têm problemas de tireoide, ou as crianças também. Essa pergunta é excelente. Pela idade, acho que a gente fica menos... Isso era outra coisa que antigamente aparecia assim, na quarta década, na quinta década na mulher. Hoje você pega com 10 anos, com 12 anos, com 15 anos. Por quê? Esses fatores que na realidade são inflamatórios, são fatores de envelhecimento, eles estão existindo precocemente. Porque o nosso código genético, ele está sujeito desde cedo a esses fatores inflamatórios. Então hoje acabou aquela história. A quantidade de homens que tem problema de tireoide hoje está aumentando uma barbaridade. Até a influência do sexo está sendo também mexida. A idade é outra coisa. Hoje é um exame praticamente obrigatório pelos pediatras. Por causa desses fatores alimentares, ambientais, também fatores respiratórios. Coisas que a gente respira, os agrotóxicos, os antibióticos presentes nos alimentos, principalmente agora que a mídia está falando muito de agrotóxicos. Agrotóxico é outro fator que vai lá provocar a lesão na fechadura onde se encaixa o hormônio da tireoide. Por isso que é tão frequente. Não tem como a gente viver sem poluição, não tem como a gente viver sem alimento transgênico. O que precisa ter é informação, para a pessoa procurar, como a Cristina explicou, a solução. E isso é extremamente frequente. Cada ano que passa, a prevalência,
a presença do problema na sociedade está aumentando muito. Por exemplo, tem uma vitamina que na realidade é um hormônio chamado de vitamina D3. Essa vitamina D3, na época que eu era residente, 35 anos atrás, era uma coisa que não faltava. A gente dizia que no Brasil nunca ia faltar vitamina D3. Hoje nós estamos com menos vitamina D3 do que os ratos, porque hoje quase a gente não pega sol. E também a própria pele não está conseguindo fabricar esse hormônio por causa disso tudo que eu estou explicando. Então, praticamente todos nós estamos com falta de vitamina D3. A falta da vitamina D3 afeta o sistema de defesa. Aí o problema da tireoide aumenta muito. Então, são coisas que a gente precisa ter a informação. Os próprios médicos, não dá para ficar atualizado em medicina, porque é muita coisa mudando. Então, esse é o programa, dá uma oportunidade de quem está assistindo perceber que está com alguns desses sintomas que a Cris falou e procurar o seu médico para fazer os exames e tratar. Porque o tratamento ele é facílimo. O tratamento é apenas a gente repor aquilo que não está sendo produzido por causa da inflamação do machucadinho lá no receptor da glândula. Ajudar o organismo a produzir, a se equilibrar, a repor aquilo que está faltando. Uma coisa que é imprescindível, né? Mas, assim, eu acho que com mais de 40 anos até é normal, né? A gente vai envelhecendo, o organismo vai ficando mais debilitado. Eu acho que isso também pode influenciar, você está mais suscetível a essas inflamações, a essas infecções. E as pessoas nessa idade de 40, principalmente homem, eles não gostam de ir a médico, né? Aliás, não gostam de idade nenhuma, né, Cris? Vamos falar a verdade. Arrancar pela cabeça para levar para o médico. E acho que até por isso são os que agora estão aumentando o número de problemas nessas pessoas. Que os mais velhos não querem, passou de 40 anos, e homem, acho que em todas as idades, não são de ir a médico. Aí a gente tem que ir, tem que fazer exercício, que é uma coisa que melhora a qualidade de vida, tem que fazer um monte de coisa que a gente não... Tem um exame... Portanto, doutora Alva, só me permita pegar aqui o alerta que a Cristina está fazendo, porque ela está fazendo um alerta agora para as esposas, né? Olha lá, veja como é que está a saúde do seu marido, convence, ajuda ele a ir no médico se ele é resistente, né? A ir ao médico, mas a gente está fazendo alerta também para as mães com relação aos filhos, né? E a própria mulher, essa questão do sol, da falta de sol, a importância do sol. E as mulheres estão muito preocupadas hoje com a estética, né? Estão muito mais preocupadas com a estética do que com a saúde. Eu tenho percebido isso. É importante ver os dois, né? Mas aí também aproveitando, porque a melhor forma da gente se preocupar com a estética, com o externo, é cuidar do interno. Exatamente. Isso é uma coisa assim, agora aproveitando que é mais relevante e tão importante, só para entender, isso até vai mais para os médicos do que para os próprios pacientes que estão ouvindo. O tratamento da tireoide, do mais comum, que é o hipotireoidismo, é feito com uma substância chamada de T4, que tem o hormônio, o pré-hormônio da tireoide chama T4. Então, quase todo mundo hoje sabe o que é T4, porque quase todo mundo tem pessoas na família usando T4. Só que existe uma coisa muito séria. O tratamento da tireoide, da reposição do hormônio, não é feito só com o T4. Inclusive no Brasil não vende nem o outro hormônio, que é o hormônio mais importante que o próprio T4, que é o T3. Então, não existe nem a venda do T3, a gente tem que mandar formular o T3. Mas o tratamento da tireoide, ele é feito com o T4 e com o T3. Por quê? Porque o T4, ele não está virando o T3. Não virando o T3, a função não está acontecendo. Então, você vê uma série de pessoas que estão medicadas, mas elas continuam com o problema sem saber que estão com o problema. Por quê? Porque o T4 não é suficiente. Então, isso é um alerta que a gente tem que passar. Outro alerta é assim, mesmo que não possa fazer exame, tem uma coisa muito simples que você pode ver se a sua tireoide está funcionando bem ou não. Basta você pegar um termômetro de boa qualidade, aí durante 10 dias, quando você acordar, sem fazer absolutamente nada, você coloca o termômetro na axila e você, durante 10 dias, você mede a temperatura embaixo do baço, temperatura axilar.
como nós fazíamos no passado. Aí é chocante, é um problema que não é nem de saúde pública, é de polícia. Se você fizesse na população, a maioria absoluta das pessoas não chega a 36,6, que é o normal. Uhum. Quando você pede para os clientes fazerem o exame do termômetro, de medir a temperatura está baixíssima. A chamada temperatura basal. A minha era Então, 35,6. o hipotireoidismo, ele está ali com um diagnóstico que não é nem laboratorial. Uhum. É um laboratório, um diagnóstico informacional, informação. Agora, quando você vai fazer um exame do laboratório, aí vai confirmar o seu hipotireoidismo. Quer dizer que se você medir a temperatura axilar durante 10 dias, no momento que você acorda, e ela for menor do que 36,5... Vai dar bem menor na maioria absoluta das pessoas. Tem que deixar 5 Porque minutos, as pessoas, elas né? estão inflamadas em várias glândulas, inclusive da tireoide. Então, quando você pega uma amostragem das pessoas e pede para fazer isso, o resultado é absurdo. Agora, se elas forem procurar o posto de saúde, se elas forem procurar os hospitais, os ambulatórios, e diante dessa informação, olha, a minha temperatura basal de manhã cedo não está passando de 36. Tem gente que não chega nem a 35,5. Isso já é o diagnóstico de hipotireoidismo. Aí é só confirmar. Agora é assim, ó. Doutor Álvaro, problemas da tireoide, eles afetam o crescimento de crianças? Afetam o crescimento? Eles afetam todo o organismo, todo o desenvolvimento do sistema nervoso, estatural, todo o desenvolvimento dos órgãos. Uma outra coisa que é assim, meio intangível, mas quando a gente faz T4 junto com T3, a gente percebe que as capacidades de aprendizado, de memória, de concentração, de interação com o ambiente, de participação com o ambiente, de brilho no olho, de vivacidade, de tomada de decisões, todas as funções cerebrais dependem dos hormônios tiroidianos, principalmente do T3. E o T4, que é o hormônio que a gente está usando, não está virando T3. E se a gente só colocar o T4, a gente não está fazendo tratamento de hipotireoidismo. Isso é um alerta, esse é um problema de saúde pública. Uau! O meu mudou muito quando entrou com o T3 também. Eu tomava só o T4 e minha temperatura basal era 35,5, 35,3, 35,6, longe de chegar aos 36,6. Aí a gente entrou com o T3, nossa, mudou. Mudou completamente. Realmente a memória melhora. Até quem está tratando, é bom fazer esse teste, porque se estiver usando só T4 e a temperatura não chega a 36,6, bem aferida, não está fazendo efeito. Perfeito. Não está o efeito. Isso é uma técnica que a gente usava há 35 anos atrás, que nunca foi tão atual. Muita gente diz assim, é medieval. Não, é medieval não. Poxa, mas muito prático. Eu sempre achei que termômetro era só para a gente poder medir quando está com febre ou não. Existem outras técnicas que não são medievais, não interessa. Tranquila, qualquer um pode fazer, não custa nada e a gente mesmo pode chegar a um diagnóstico importante aí sobre a questão da tireoide. E deixa 5 minutos, né, o termômetro? Deixa pelo menos uns 3 ou 4 minutos, um bom termômetro, fazendo direitinho, pode procurar um médico, vai fazer o exame, tem alguma coisa errada. Dica preciosa para você que está aí em casa, que já pode avaliar como anda aí a sua tireoide. Nós já precisamos fazer mais um intervalo, vamos dar uma paradinha e voltamos já já. Vamos lá. Cabeça pra cima, cabeça pra cima. Conversamos hoje com você sobre tireoide aqui com 2 especialistas. Um porque é especialista profundo no assunto e outro porque vive uma situação de hipotireoidismo e pode falar de cadeira. Né? Daquilo que efetivamente acontece. Como é que esse tratamento influenciou, o que é que mudou na tua vida, Cristina? Dando importância a esse assunto e cuidando da tireoide. Muda muito. Meu humor realmente mudou.
Eu senti meu organismo mudar, a minha pele mudou. Enfim, concentração, eu estava esquecendo realmente muito das coisas. O intestino melhorou. Enfim, é impressionante. É uma coisa que você não percebe, né? Você vai vendo um defeitozinho ali, outro defeitozinho aqui, né? Eu já não tenho mais 40 anos, já passei. E aí você acha que é da idade, que é, sei lá, falta de vitamina, é a vida corrida. Mas é uma glândulazinha que ela muda, faz toda a diferença na vida da gente. E quando a gente começou a tomar o medicamento, que também às vezes não é uma coisa muito simples de ajustar, né? Porque a pessoa não pode se medicar mesmo, realmente isso não dá. E o acompanhamento do médico, isso aí sempre é importantíssimo. Fazer essa medição da temperatura para dar uma avaliada, porque às vezes a dosagem não está adequada. É um hormônio que também é muito difícil da gente estabilizar, né? Eu acho que eu consegui agora chegar. Aí depois que eu cheguei, menopausa, agora cangalhou agora. Mas aí voltamos, ele aumentou a dose do T4, o T3 também estabilizou. Hoje em dia não posso falar nada. Se eu tiver gorda, é falta de vergonha minha. Não vou botar culpa na tireoide. Qualquer sintoma hoje, eu realmente não posso falar nada. Minha vida é como se eu não tivesse problema nenhum. Se sente equilibrada. Tomar um remedinho todo dia de manhã, o resto da vida. Acabou. Doutora Álvaro, tem algo que se possa fazer ao longo da vida, em termos de alimentação, etc., para minimizar, para prevenir problemas de tireoide? Olha, o que pode ser feito é o que a gente está recomendando para todos os tipos de alteração de saúde, que é uma coisa chamada de estilo de vida. Estilo de vida é 75% de saúde. Então, como a gente está vivendo, quantas horas nós estamos dormindo, atividade física, boa alimentação, isso é o maior investimento. Eu agora criei um blog que vai para o ar semana que vem, chamado Fique em Pé, Se Deitar, Ferrou, que é totalmente, o blog já vai estar no ar, focado na prevenção. Então, isso estava falando com ela, a idade hoje não é importante. Se você dosar nas crianças, você vai ver uma quantidade de hipotireoidismo não diagnosticado absurda. Se interfere na capacidade de concentração, em todas as inteligências, no peso, na comunicação, na energia. A tireoide é como se fosse um time de futebol, ela seria o meio de campo. É lógico que tem um goleiro, tem os backs, tem o centroavante, tem os outros jogadores. Mas a tireoide é o meio de campo. Então, ela influencia em todos e é influenciado por todos. Então, hoje, por exemplo, a colocação da vitamina D3 é fundamental, a diminuição de glúten, mas principalmente atividade física, sono e cabeça boa, né? Que hoje é tão difícil ter cabeça boa diante de tanta competição, de tanta correria, né? É verdade, é verdade. De tanta coisa complicada que nós estamos vivendo socialmente, né? Então, estilo de vida é o que pode se fazer. O senhor está falando em estilo de vida e a gente tem percebido que um ponto de atenção de todo mundo tem que ser essa história mesmo da qualidade de vida, né? Qualidade de vida. Qualidade de vida que passa pelaquilo que a gente faz, pelaquilo que a gente come, pelos relacionamentos, pelo estilo de pensar, de agir, reagir. Pode ser feito, o seu programa é um programa, não é nem de educação, né? Não é nem de formação, é de eduzir mesmo, né? É de dar uma alavancada no desenvolvimento pessoal das pessoas. É o seguinte, a gente vê o que depende da gente, o que não depende da gente. Se a gente souber o que depende da gente e a gente der prioridade ao que depende da gente e deixar o que não depende da gente, reza, entrega a Deus, já é uma grande mudança de estilo de vida. É lógico que não é fácil ficar 4 horas engarrafado dentro de um ônibus, de um trem, de um metrô. Isso está adoecendo. As poucas horas de sono, a pouca qualidade de sono também está adoecendo. Agora, dentro desse caos, o que depende da gente? Até a Cris é uma pessoa muito proativa, ela é sempre focada
no que depende dela, eu acho que boa parte dos problemas foram resolvidos, porque o problema hormonal foi corrigido. Mas tem o lance do estilo de vida. O estilo de vida é fundamental. Fui para academia, não gosto que ninguém me ouça, mas não precisa gostar. É um tratamento médico. Eu vou para academia como se eu fosse para um tratamento médico. É a minha qualidade de vida. Vou 3 vezes por semana, procuro me alimentar bem, tento comer de 3 em 3 horas. Levo uma barrinha, tudo tem jeito. A gente também tem desculpa, né? Aquela história. Verdade, a gente sempre consegue achar desculpa. Uma coisa que a gente estava falando nos bastidores, que eu achei fantástico também, que eu percebi o jeito dela funcionar, é a gente respeitar os nossos limites. Uma coisa que muitas pessoas estão querendo que o outro respeite o limite, mas a pessoa não se respeita. Então ela primeiro deve se respeitar, ela deve se valorizar. Hoje é muito comum o paciente chegar no consultório e a gente está explicando para ele, mas ele não está prestando atenção, porque alguma coisa diz para ele que ele sabe mais do que quem estuda. Então é uma coisa meio estranha, né? E também você estava falando uma coisa, Cris, que não é mais um paradigma verdadeiro. Que, se eu não estiver emagrecendo é porque eu não fechei a boca. Hoje, as condições ambientais, elas têm tantas variáveis que muitas vezes a pessoa pensa que emagrecer é só fechar a boca e fazer atividade física. A coisa é muito mais complexa. Quando existe um problema na tireoide, não existe só o problema na tireoide. Até o vento faz a gente engordar. Entendeu? Doutor Álvaro, existe alguma situação em que a pessoa não possa fazer uso dos hormônios? Da tireoide? Sim, por exemplo, que por qualquer, ou por outras doenças, ou por outras patologias, sei lá, que ela não possa fazer uso. Isso não tem problema. Assim como, se a dosagem estiver correta, se a pessoa estiver usando direitinho, o medicamento é um substituto de uma coisa que não pode faltar. Como não pode faltar insulina, não pode faltar o T4, que vira T3, que vira T2, não pode faltar. Então, às vezes, o paciente, por um problema qualquer, ele atribui ao remédio um mal-estar, que se tiver na dosagem direitinho, é a coisa mais fácil do mundo tratar a tireoide, não tem nada a ver com o remédio. Mas hoje existe uma cultura que é a cultura de culpabilizar o remédio. Segunda-feira, então, é dia. O telefone não para de tocar. Segunda-feira, todo mundo dizendo que o remédio fez mal. Não foi o remédio, foi o final de semana. A família reuniu, uma confusão geral, né? Todo mundo falando mal de todo mundo, um desentendimento sistêmico lá na família, aí sobra para o remédio. Então, o telefone toca segunda-feira, o remédio não é assim. É melhor conversar com o médico, né? Eu já ouvi dizer também, já ouvi essa expressão de verdade, que se uma pessoa tiver que ter um câncer, o melhor lugar para ter o câncer é a tireoide. É o mais brando, é o mais... Isso é verdade ou é mentira? Como é que é essa história? Olha, foi ótimo você colocar essa pergunta. Primeiro, assim, eu sempre digo, porque você estuda e tem muitos anos de experiência, então você vai vendo, por exemplo, que os nódulos, quando são múltiplos os nódulos na tireoide, eles são normalmente uma coisa da genética da pessoa e da evolução, da inflamação, do envelhecimento da glândula. Então, na maioria absoluta dos casos, esses nódulos de tireoide, eles são benignos. Além do mais, se você for um médico e ele pedir, ou vai fazer uma biópsia, ou vai fazer uma cirurgia, a chance de cura é 99,9%. E os cânceres que dão em tireoide, que são prejudiciais, eles são raros. Então, o que você está falando faz sentido. Agora, evidentemente, quem deve orientar, quem deve conduzir isso é o especialista. Porque esse papo aqui que nós estamos tendo, ele é muito legal, porque eu, como cidadão, eu vou em vários lugares. E eu digo que a tireoide, o Papai do Céu já fez ela com a forma de escudo, porque ela é a geni da sociedade. Todo mundo
joga pedra na Geni, joga pedra na tireoide. Por isso que ela tem forma de escudo. Então eu vou em lugares, assim como cidadão, aí eu fico escutando, pô, o que a tireoide ganha de culpa, o que ela é culpabilizada, o que ela é responsabilizada, e as pessoas discutem como se elas fossem especialistas. Uma outra coisa muito engraçada e muito comum, que eu sempre escrevi muito no receituário dos pacientes, justamente para não culpabilizar a tireoide. Isso estava certo. Porque quando eles diziam ao médico acontecia alguma coisa, assim como se dizia que tudo era virose, tudo era tireoide. Aí os próprios médicos botavam a culpa na tireoide. Aí o paciente dizia assim, não, olha aqui, ó. Está escrito aqui, o meu médico escreveu. Praticamente desenha. Sempre deu certo, né? Então essa oportunidade de estar aqui, a gente conversando sobre tireoide, que é tão importante, mas baseado em estudos, em evidência científica, em informações responsáveis, isso é o ideal. Porque aí você imagina a quantidade de crianças que estão tendo, crianças e adolescentes que estão tendo um prejuízo definitivo do desenvolvimento do sistema nervoso, que é até 30 anos, e que tem hipotireoidismo sem diagnóstico. Não devia ter um dia da tireoide, devia ser um mês da tireoide. Um mês era pouco. Pois é, esse ano foi até... Tireoide mais 20, um mês. Foi até definido uma semana aí, né? O pessoal, além do dia 25, de um mês, trabalhou uma semana inteira para focar o assunto, para chamar a atenção, fazendo aí aquilo que a gente também está querendo fazer aqui hoje, que é chamar a atenção. A própria Anvisa, né? Cadê o T3, né? O T3, você mesmo conseguiu o T3 na Alemanha, né? O T3 é o verdadeiro hormônio da tireoide. O T4, ele é o pró-hormônio. Ele vai ter que se transformar em T3 e ele não está se transformando. E aí a gente não tem T3 para prescrever. Para prescrever... O que é isso, doutor Álvaro, que o senhor está falando de o T4 não se transformar em T3? Como é que é isso? Esses fatores que eu citei, a falta de vitamina D3, o glúten, substâncias que são misturadas aos alimentos, os agrotóxicos, né, os pesticidas, eles são muito parecidos com o hormônio, então eles provocam interferência. Então vamos supor aqui está o efeito, aqui está o T3, aqui está o T4. Aí o T4 ele vira T3 e vai dar o efeito. Mas isso aqui já não está acontecendo. Aí a gente está medindo com T4, ele não está virando T3, não está dando efeito. Em função da alimentação, do nível de estresse, do estilo de vida, tudo aquilo que a gente falou até agora. Falando da informação. Antes o médico, vocês devem estar assistindo isso, já passaram por isso. Não, tem que usar em jejum, tem que ficar 2 horas de estômago vazio. Não é isso. Não é isso. O problema é que o T4 não está virando T3. É isso que é o problema. Perfeito. A gente já precisa dar mais uma paradinha, né? Vamos para o nosso intervalo e voltamos já já, porque eu quero saber da Cristina se esse negócio desse tratamento tem efeito colateral e como é que é essa história, tá bom? Vamos lá. Programa super informativo sobre um tema importantíssimo, a tireoide ou tireoide, tanto faz, né, doutor Álvaro? Cristina, fala aí pra gente essa questão, porque muita gente tem medo de tomar remédio, né? E às vezes não quer tomar, ainda mais hormônio, às vezes tem medo dessa história de hormônio. Tem efeito colateral? Não. Efeito colateral mesmo é não tomar. Não tomar. E as pessoas têm essa mania de achar que toma um pouquinho, aí fica bom, tá sentindo mais nada, para. Não pode. Você está só repondo uma coisa que o teu organismo não está produzindo mais. Não é um remédio que vai ter uma influência diferente na tua vida, né? Você está gripada ou teve uma inflamação. Ele não é um agente externo, não é uma química externa que vai agir no teu organismo diferente. Só vai fazer uma função que você não está conseguindo mais fazer. Para você se estabilizar. Doutor Álvaro, é assim, uma vez começou a tomar hormônio, é para toda a vida, vai ficar o resto da vida tomando hormônio? Olha só, essa é excelente, pelo seguinte, como eu falei, não é uma coisa da tireoide. Por exemplo, hoje o cérebro, ele está inflamado por várias substâncias e cansado. Aí a gente chama de eletropausa. O cérebro começar a ficar cansado. Não tem a menopausa, aliás, tinha a menopausa, tinha a andropausa, porque hoje tudo é perfeitamente corrigível, né?
Então, aí tem a eletropausa, que é o cansaço do cérebro. Em muitos casos, tem uma glândulazinha chamada de hipófise, que ela não anda funcionando bem pelos mesmos fatores que eu citei, a gente chama de somatopausa. E a gente hoje está chamando o hipotireoidismo, que acontece desde cedo, até nos animais domésticos, chamando de tireopausa. Então, o que a gente coloca, no caso da crise de tantas pessoas, é o que está faltando para complementar o que o organismo não pode prescindir. Assim como uma pessoa não pode viver sem a insulina, se ele não produz a insulina, nós temos que suplementar a insulina. Então, a partir do momento que você começa a usar o hormônio da tireoide, é para sempre. É lógico que pode ser revertido. Pode, mas a gente vê isso na prática muito raramente. Então, isso que ela falou é extremamente importante. Certo. A gente falou sempre aqui da falta, portanto, do hipotireoidismo. E quando a tireoide produz muito mais hormônio do que precisaria produzir, que seria o caso do o hipertireoidismo, ele é muito mais raro. Mas ele é fácil de diagnosticar, porque a pessoa fica bastante acelerada. O coração acelera, ela fica com um suor. É muito fácil de diagnosticar, ela fica com a pele quente e um suor que é assim bem viscoso, bem pegajoso. Ela respira com uma frequência muito alta, cai o cabelo, a unha racha, tem fraqueza na musculatura. Quando a pessoa vai levantar, você vê que ela não levanta porque enfraquece. Tem normalmente perda de peso. E então ela tem uma série de sintomas que às vezes são acompanhados também de uma abertura exagerada da pálpebra. E em alguns casos também com algumas lesões assim, como se a pessoa ficasse com a canela parecido com um pé de mesa. Então, isso às vezes acompanha, mas são três coisas diferentes. Então a pessoa às vezes assim, o hipertireoidismo com aqueles olhos, aquilo é uma coisa que acompanha em alguns casos o hipertireoidismo, como esse detalhe da canela, que poucas pessoas observam isso, até mesmo os médicos já não estão nem observando isso, por causa da pressa, entra um, sai outro, não dá nem para ver a canela. Então, o hipertireoidismo, com os medicamentos, com as técnicas de hoje, é muito mais fácil até hoje de tratar do que no passado. Perfeito. E está acontecendo que esse hiper, ele vai evoluindo para um cansaço. Vai acabar em hipo. Gente, foi muito importante a gente falar sobre esse tema hoje. Tenho que agradecer demais a presença de vocês aqui. Cristina, sua despedida para os nossos telespectadores, sua mensagem final. Muito obrigada por ter participado. Eu espero que eu tenha acrescentado alguma coisa para eles, para que tenham cuidado mesmo, que se cuidem, que cuidem da qualidade de vida da gente e procura mesmo o médico. Se tiver alguma coisa errada... Tem que cuidar logo, né? Doutor Álvaro, muitíssimo obrigada. Muito obrigado e espero que o pessoal procure informações, porque é muito importante. Quando é que entra aí o seu blog? Semana que vem, já está no ar. Semana que vem Fique em pé, se deitar, ferrou. Não vamos esperar ficar doente. Isso aí, nós vamos deixar esse endereço aí no nosso site também, acompanhando o tema de hoje do nosso programa. Esperamos ter sido úteis para você aí em casa. Como sempre, Cabeça para Cima gosta de mexer com o seu pensamento, fazer você refletir, para que você possa sempre ter uma melhor qualidade de vida e ficar sempre de cabeça para cima. Muitíssimo obrigada pela sua presença. Terminamos o programa de hoje com Boa Música, do Marcos Salles. Tchau.